Teus céus estão abertos de ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que alegria e que privilégio ímpar que temos de uma vez mais, no meio desta semana, no final deste dia, nesse início de noite, termos um momento, alguns instantes, na presença do nosso Deus. E é uma alegria, meu irmão, minha irmã, contar com a sua companhia, contar com a sua presença nesta fria noite de quarta-feira, né? Mas certamente aquecidos estamos pelo amor do nosso bom Deus. Você que está conosco, permaneça. Este é o estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista e você está convidado a permanecer conosco durante esse tempo, um tempo de louvor, de adoração, um tempo de oração, mas também um tempo de estudo da palavra do Senhor. É uma alegria ter você conosco. Vamos começar esse nosso momento com uma oração? Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Curve sua cabeça e vamos falar com Jesus. Santo e poderoso Deus, Pai amado, Deus eterno, na Tua presença, Senhor, nos colocamos nesse instante e na Tua presença, Senhor, há conforto, há paz, há consolo aos nossos corações. No meio dessa semana, no final desse dia, início dessa noite, ó Pai, nós te buscamos. Deus da nossa salvação, Deus poderoso, Deus supremo, Deus soberano, Deus maravilhoso, Deus grandioso, louvado seja o teu nome, ó Pai, pelos teus predicados, as tuas maravilhas, pelo teu amor manifesto a cada um de nós. Ó Pai, nesse instante, nós curvamos-nos, ó Pai, perante o Senhor, reconhecendo a tua grandeza, reconhecendo, ó Pai, a grandiosidade do teu amor.
Mas também, ó Pai, reconhecemos a nossa pequenez, o nosso pecado, os nossos erros, as nossas fragilidades, Senhor. Que o Senhor, pela tua graça e tua misericórdia, possa visitar a cada um de nós. Possa, ó Pai, com o teu Espírito Santo, estar falando aos nossos corações uma vez mais nessa noite. E assim, ó Pai, eu e cada um dos meus queridos irmãos e irmãs em Cristo que estão acompanhando essa mensagem, possamos ser edificados, fortalecidos e abençoados pelo teu grande e santo amor. Visita-nos, ó Pai, nesse instante. Que a tua graça e a tua misericórdia sobre nós esteja e em nós permaneça, e assim fortalecidos estejamos no Senhor. Graças te damos por tudo, ó Pai, e em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Vamos começar esse momento louvando a Deus. Eu escolhi um hino para cantarmos, um hino que fala do amor do nosso Deus. Hino do nosso inário de número 105. Hino 105 do nosso inário, intitulado A Certeza do Crente. Louvemos ao Senhor com este hino. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos, se as bem até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até ao dia final. Como é bom podermos lembrar de tão grande amor. O Deus que nos ama apesar daquilo que somos e que guarda o nosso tesouro até o dia final. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor.
Vamos ainda louvar a Deus com mais um cântico, o cântico intitulado Me Derramar. Uma bela canção que nos lembra que o nosso Deus é um Deus que se dá a adoração. E é isso que nós fazemos nesse instante. Diante dele nos derramamos, diante dele dizemos que somos gratos, que o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Louvemos ao Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente, teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente, teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, Deus, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Como é bom podermos lembrar da santidade, da grandeza do nosso Deus, que é o Deus que se permite ser adorado, que diante dele podemos dizer que somos gratos, porque ele é formoso, porque ele é maravilhoso, porque ele é Deus presente na nossa história. Vamos, nesse instante, passar ao estudo bíblico desta noite. E esta noite, especialmente, eu desejo iniciar uma nova sessão, um novo tema, de estudos bíblicos para as nossas quartas-feiras. Nós vamos dar uma pequena pausa nos estudos bíblicos doutrinários, a respeito das doutrinas cristãs da Palavra de Deus. E eu escolhi um livro bíblico, um livro de um profeta, para meditarmos ao longo das próximas semanas. E o livro que eu escolhi
foi o livro do profeta Malaquias. Então hoje e nas próximas 7 quartas-feiras, nós estaremos meditando no livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. O profeta Malaquias, ele emite as suas profecias, promulga as suas profecias no período pós-exílico, possivelmente aí um período, talvez 2 séculos, 1 século e meio, após as reformas de Esdras e Neemias, e dentro do cânon do Antigo Testamento ele foi escolhido como o livro que fecha este bloco, e a partir dele, então, nós encontramos uma mensagem muito oportuna para a Igreja de Cristo. Malaquias, podemos dizer que as suas profecias, elas nos falam sobre Deus e, ao mesmo tempo, seu amor e a sua justiça. Malaquias nos mostra que não existe separação entre o Deus que ama, mas, ao mesmo tempo, o Deus que é justo. Hoje, especialmente, começando o nosso estudo bíblico, nós vamos meditar no capítulo 1, versículo 1 a 5. Abra sua Bíblia, Malaquias, último livro do Antigo Testamento, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5. Eu vou colocar o texto aqui, mas se você está com a sua Bíblia, você pode também ler na sua Bíblia. Malaquias capítulo 1, verso 1 a 5. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1, verso 1 a 5, diz assim: Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Deus chama o seu povo para uma audiência. Com esse tema, eu gostaria de iniciar o nosso estudo bíblico no livro do profeta Malaquias. Malaquias. Quem foi este personagem? Quem é Malaquias? Existe toda uma discussão no campo da interpretação bíblica sobre a pessoa de Malaquias. O nome Malaquias quer dizer mensageiro. E até por isso, alguns estudiosos da Bíblia às vezes falam que talvez Malaquias seja apenas um pseudônimo. Há uma tradução antiga do Antigo Testamento em grego, que inclusive usa a expressão, no lugar da expressão Malaquias, usa meu anjo, ou meu mensageiro. Existe alguns questionamentos se realmente houve um homem com o nome de Malaquias, ou se é apenas um pseudônimo de uma outra pessoa que utilizou o termo mensageiro para referir às suas profecias. Fato é que hoje, dentro da teologia reformada, entende-se que Malaquias
foi um personagem histórico, um personagem que viveu sobre essa terra, possivelmente, quanto ao seu tempo, viveu entre 120 a 200, talvez aproximadamente 150 anos depois das reformas de Esdras e Neemias. Então veja, ele não viveu o grande tempo dos milagres pré-exílicos como Elias e Eliseu. Ele não viveu o período do cativeiro como Isaías, Jeremias, mas ele também não viveu o período da renovação espiritual por meio das reformas com Esdras e Neemias, quando o povo de Deus retorna do cativeiro. Possivelmente Malaquias viveu então aí um século e meio posterior ao período de Esdras e Neemias. E aí nós vamos encontrar no povo de Deus, no povo de Israel, uma acomodação espiritual. A gente pode usar esse termo. O povo de Deus começa a se acomodar, se tornar cerimonialista, se tornar acostumado com certas práticas. Práticas essas que, na mentalidade de alguns, começaram a perder o seu valor. O tempo de Malaquias é um tempo de esfriamento espiritual, e até por isso, o estilo das profecias de Malaquias é um estilo muito duro. Se você assentar-se para ler os 4 capítulos de Malaquias, você vai ver que as palavras de Malaquias são palavras duras, mas o estilo também é duro. São como se fosse um debate, até o título que eu usei, como se fosse um julgamento no qual existe uma réplica, uma tréplica, existem como se fossem monções de apelo, existe toda uma argumentação que envolve o personagem Malaquias, os seus feitos, e por isso a gente pode até afirmar que o livro de Malaquias é um livro muito argumentativo, onde a gente tem um argumento, depois a gente tem a resposta. O livro de Malaquias é um livro que tem um estilo próprio, um estilo como se fosse um julgamento, como se estivéssemos ali diante de um júri. Mas isso a gente compreende quando a gente lembra qual é o tempo que Malaquias viveu. Como eu falei, Malaquias viveu num período de acomodação espiritual, decadência espiritual, um período no qual a piedade se apequenou-se, um período no qual a palavra de Deus foi novamente esquecida, deixada de lado, o prazer na presença do Senhor, o prazer nas santas, no santo ajuntamento, o prazer como povo de Deus foi perdido novamente. E por isso então que a gente percebe que Malaquias tem todo um estilo duro, toda uma palavra mais forte para trazer as suas profecias. Hoje, especialmente, eu quero meditar sobre esses 5 primeiros versículos do profeta Malaquias. E aí eu quero fazer um estudo bem expositivo, é isso que é nosso objetivo. Então a gente vai indo versículo por versículo e compreendendo aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Uma primeira lição que eu encontro aqui é a respeito da mensagem solene que Deus traz por meio deste profeta. O versículo 1 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu quero dividir esse versículo em 4 partes. A natureza desta mensagem, uma sentença. A autoridade pronunciada pelo Senhor. O destino contra Israel. E o instrumento por intermédio de Malaquias. A mensagem de Malaquias é uma sentença. A palavra hebraica para sentença, a palavra maçã, ou mazã, é uma palavra que significa fardo, peso. Não é uma mensagem de consolo, por exemplo, como aquela que Isaías vai falar no capítulo 40 do seu livro, quando ele diz: consolai, falai ao coração do meu povo, bradai-lhe com amor. Não é nada disso. A mensagem de Malaquias é uma mensagem dura. Dura para o profeta transmiti-la, dura para o povo que vai ouvir e dura também para Deus.
O Deus que pronuncia essa mensagem, a natureza dessa mensagem, é uma mensagem pesada para o povo. É uma mensagem que dói aos ouvidos daqueles que ouvem. É uma mensagem que o profeta anuncia com pesar, com tristeza, e que parte de um Deus que está entristecido com os rumos do seu povo, e por isso a mensagem visa arrependimento. A gente pode dizer que o contexto espiritual de Malaquias parece-se muito com o contexto do ceticismo e do formalismo dos fariseus da época de Jesus, onde eles conheciam a palavra, onde eles faziam os exercícios rituais religiosos, mas o coração estava distante. E por isso, então, essa mensagem tem essa natureza dura, uma sentença, um edital de condenação se não houver mudança. Mas veja bem a autoridade dessa mensagem. Não é o profeta que anuncia, é o Senhor. A mensagem não foi criada pelo profeta, não saiu dos seus lábios, não é a Malaquias que está dizendo, eu vi isso e eu estou falando. Não, é a mensagem que vem de Deus. O versículo é muito claro, quando nos diz, sentença pronunciada pelo Senhor. A autoridade é Deus, e aqui, meu irmão, minha irmã, algo muito interessante e muito importante da gente enfatizar. A Bíblia, ela não nos traz a opinião de homens. A Bíblia nos traz a palavra de Deus. E mais, quando a palavra de Deus ela é pregada, ela não deve ser pregada como palavra de homens, e eu, como ouvinte, não devo aceitá-la como palavra de erudição humana. Mas eu devo sim aceitá-la e entendê-la como a palavra de Deus, como o anúncio da palavra do Senhor para a minha vida. A natureza dessa mensagem é uma sentença que vem de Deus para Israel. É interessante que o povo de Israel estava acostumado e ouve profetas que anunciaram sentenças contra Nínive, contra os cananitas, contra os amoritas, houve sentenças contra a Síria, contra a Babilônia, mas essa sentença é contra Israel. É fácil nós observarmos o erro alheio e encontrar na palavra de Deus menções que mostram esse erro. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, a gente vê que é o povo de Deus que está sendo corrigido. Então o destino dessa mensagem não é o outro, o destino dessa mensagem sou eu. Então é uma sentença vinda de Deus para o povo de Deus por meio do profeta. O profeta Malaquias vai trazer essa mensagem solene de Deus. Mas qual é o teor desta mensagem? Pastor, essa é uma mensagem, uma sentença vinda de Deus para o povo de Israel por meio de Malaquias. Mas qual é o teor dessa mensagem? Primeiramente, essa mensagem fala sobre o amor eletivo. Deus nos elegeu, o amor eletivo de Deus. Versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó. O amor eletivo de Deus começa no versículo sendo declarado. Eu vos tenho amado. O texto não está dizendo eu vos amei no passado, ou eu vos amo no presente só, ou eu vou amá-los. O texto está dizendo eu vos tenho amado. E a palavra amor aqui é a ideia de um amor imutável. É a ideia de um amor incondicional. É interessante que a palavra incondicional, né, é uma expressão muito clara quando a gente fala do amor de Deus por nós. Deus não nos amou pelas virtudes que nós temos. Pelo contrário, Ele nos amou apesar dos defeitos que nós temos. Então o amor de Deus, o amor declarado de Deus, eu vos tenho amado, é um amor deliberado de Deus por nós. É um amor paciente. Afinal de contas, Deus continua nos amando apesar dos nossos pecados. Ele não se ira facilmente. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que a sua misericórdia ela renova-se a cada manhã. Então é um amor paciente
e um amor que nos ensina sobre triunfo, né? Porque a ideia aqui do amor é um amor que nos leva a estar junto dele. Então, a mensagem do profeta Malaquias é: Deus está declarando que ele vos ama, mas vós, o que vocês fazem? Vocês questionam esse amor. O versículo 2 diz: mas vós dizeis, em que? Assim diz o texto. Em que vos tem amado? Em que nos tem amado? O povo de Deus questiona esse amor de Deus. E a gente vê claramente aqui uma insensibilidade diante do amor de Deus. A insensibilidade, essa dúvida, esse ceticismo mostra a falta de fé desse povo, a falta de gratidão desse povo em ver tudo que Deus tinha feito. Essa insensibilidade que leva o povo de Deus a questionar esse amor é a própria ingratidão. E quantas vezes nós não ferimos a Deus quando questionamos ou quando somos ingratos diante do seu amor? É interessante que o texto, né, coloca exatamente em que nós somos amados. O povo questiona esse amor eletivo de Deus. Deus diz: eu vos tenho amado, mas em quê? E aí o próprio Deus demonstra esse amor quando ele diz: não foi Esaú irmão de Jacó? Mas eu amei a Jacó. Eu amei a Jacó. Eu vos amei. Eu sei que eles são irmãos, eu sei que eles foram gêmeos, eu sei que antes deles nascerem, Deus já escolheu um e amou o outro. E veja, Deus escolheu um e amou o outro por quê? Porque ele demonstrou esse amor. O mesmo Deus que nos ama é o Deus que demonstra o seu amor de forma soberana, é o Deus que protegeu Jacó. E é interessante essa questão, né? Jacó, quando foge da presença do seu irmão, Deus o protege como um errante, Deus o protege como um peregrino. Deus o protegeu e Deus também nos protege. E Deus restaurou Jacó. Foi ali no deserto, onde ele viu a escada que é até o céu, e ele chama aquele lugar de Betel. Depois o Val de Jaboque, onde sua vida é transformada. O mesmo Jacó, ao qual foi declarado o amor de Deus, sentiu esse amor. Da mesma forma, Deus nos ama, mesmo quando nós questionamos, mas Deus continua a nos amar. E esse Deus que nos ama é o Deus que demonstra esse amor na nossa história. Este é o início da mensagem do profeta Malaquias. Deus escolheu nos amar. Mas talvez você ainda se pergunte: mas pastor, quais as consequências deste amor eletivo de Deus? Vamos falar primeiramente da consequência desse amor para o ímpio, para aquele que não é amado por Deus. Da mesma forma que Deus declara te amar, mesmo você questionando esse amor, ele demonstra esse amor, Deus julga solenemente o ímpio. Versículo 3 diz: porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Quem foi Esaú? Esaú foi aquele que rejeitou a sua primogenitura, trocando a sua primogenitura sem pensar corretamente por um simples prato de lentilhas. Esaú foi impuro, Esaú foi profano, Esaú não buscou a reconciliação diante do seu pecado, mas movido pela ira, movido pelo ódio, buscou assassinar o seu irmão, revoltando-se e agindo impiamente contra o seu pai, casando-se com as mulheres que o seu pai não desejava que ele contraísse núpcias. Esaú foi um profano, foi um pecador, foi um impuro, e
ele colheu os resultados do seu pecado como um julgamento solene de Deus. Mas o texto bíblico diz que também essa rebeldia dele atingiu inclusive os seus descendentes. Quem são os edomitas? Os descendentes de Edom, o povo de Edom, são os descendentes de Esaú. Os edomitas, eles seguiram o seu caminho, e é nítido na palavra de Deus como várias vezes os edomitas se colocam contra o povo de Deus. Por exemplo, eles se juntam com os caldeus para saquearem Jerusalém. E em Obadias eles riem da calamidade de Israel. Eles atrapalham a fuga daqueles que tentavam ajuda de Israel, de Jerusalém. E eles entregam a Babilônia esses que tentavam fugir para serem mortos. E os edomitas, eles também foram posteriormente atacados, assim como o povo de Israel, assim como Jerusalém foi. Os edomitas foram saqueados por um povo chamado nabateus, que eram árabes, durante o período do cativeiro babilônico do povo de Deus. Mas diferentemente do povo de Deus que voltou e reconstruiu sua cidade, os edomitas nunca foram restaurados. Olha só o que o texto diz: se Edom diz fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor, não, eles edificarão, mas eu destruirei. Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Edom nunca conseguiu reconstruir a sua cidade. Eles tentaram, eles buscaram meios, mas eles jamais conseguiram, porque a ira do Senhor, o julgamento do Senhor estava sobre os descendentes de Esaú. Uma terra desolada. Deus estava irado com este povo. O amor solene de Deus, o amor eletivo de Deus é a mensagem de Malaquias, mas ele também lembra do julgamento de Deus. E esse julgamento, a gente pode caminhar aqui para o nosso último tópico, versículo 5, destacando a grandeza deste julgamento. Versículo 5 vai nos dizer assim. A palavra de Deus, no verso 5, diz assim: os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. A grandeza de Deus é vista nos seus atos graciosos com Israel, o seu povo que Deus elegeu, protegeu, disciplinou, mas restaurou. A grandeza universal de Deus, do seu julgamento, é expresso com graça sobre o seu povo, mas também é expressa com julgamento sobre as nações. Como diz o profeta, também verão fora dos limites de Israel essa grandeza. Deus não age apenas sobre a vida da igreja. O poderio, o reino do Senhor não está limitado apenas à igreja. A extensão do agir do Senhor não está apenas dentro da igreja. Ele age no universo, ele age sobre o mundo, ele age sobre as nações. Se Israel olhasse ao seu redor, eles veriam as trevas de Edom. Eles veriam que Edom jamais se levantou e falariam: maravilhoso foi Deus conosco. Em contraste com Edom, conosco Deus foi maravilhoso. Esse primeiro bloco de versículos do profeta Malaquias, ele nos ensina e nos traz uma mensagem solene, uma mensagem do amor de Deus, mas ao mesmo tempo do seu julgamento. O amor sobre o seu povo que leva a graça, mas também o julgamento sobre o ímpio, que é manifesto pela sua ira diante do pecado. Podemos concluir essa primeira parte do nosso estudo bíblico neste livro, no livro do profeta Malaquias, enfatizando algumas lições práticas. Primeiro, esse livro nos traz uma sentença diante do pecado, uma sentença que surge por causa do nosso pecado, mas uma sentença que é rompida pelo amor que Deus expressa pelo seu povo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde a sentença era grande, o amor é deveras maior.
E assim, Deus manifesta os seus soberanos e santos propósitos para a salvação, para a condenação, propósito para a vida eterna, propósito para a condenação eterna, propósito de amar a Jacó, mas propósito de aborrecer-se de Esaú. O poder do homem jamais pode reverter esses santos propósitos de Deus. Pelo contrário, Deus é glorificado tanto na sua graça como na sua ira. Deus é glorificado tanto na misericórdia como no julgamento. Nesta noite, meditando na palavra de Deus, nós vimos o início desta mensagem do profeta Malaquias. Profeta que, como eu disse, chama o seu povo para um julgamento. Profeta que fala sobre Deus, o seu amor, mas ao mesmo tempo a sua justiça. E é essa caminhada que eu quero convidar você para ter comigo ao longo das próximas quartas-feiras. Leia ao longo dessa semana, ao longo dos próximos dias, o livro do profeta Malaquias. E vamos continuar a partir do versículo 6, na próxima semana, conhecendo essa mensagem. Hoje a mensagem que nós meditamos foi: Deus escolheu nos amar. E por ter escolhido nos amar, Ele age com graça sobre nós. Aqueles que não são alcançados pelo seu amor, que não foram escolhidos pelo Senhor, Deus age com julgamento, manifestando a sua ira pelo pecado. Mas a você, meu irmão, minha irmã, Deus escolheu te amar. Louvado seja Deus por isso. Oremos nesse momento. Amado Deus, nosso eterno Pai, o nosso coração se alegra na certeza do teu grande amor por cada um de nós. Nosso coração, ó Pai, se jubila com a convicção de que tu és o Deus de amor, o Deus de graça, o Deus de misericórdia. Na noite desse dia, ó Pai, nós queremos rogar ao Senhor que a tua mensagem possa fazer guarida em nossos corações. Abençoe, ó Pai, cada irmão e irmã que acompanha essa mensagem, que a certeza do teu grande amor, que a convicção, ó Pai, do sacrifício de Cristo por nós, o amor que é declarado, que é demonstrado, um amor paciente, um amor benigno, ó Pai, possa fazer parte da nossa vida e uma certeza indelével que existe em nosso coração. O Senhor nos ama e por isso somos alcançados pela tua graça. Graças te damos por isso, ó Pai. Abençoa-nos, que a tua palavra venha falar ao nosso coração. Nos dá uma noite de paz, de descanso, e assim, ó Pai, possamos estar edificados e fortalecidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerrando este momento, quero deixar aqui um convite para você. Todos os domingos, nos reunimos em nossa igreja de forma presencial, e você está convidado para estar conosco neste domingo, dia 25 de julho, em nossa igreja, onde estaremos uma vez mais reunidos no nome do Senhor, cultuando, adorando, agradecendo e buscando na sua palavra orientação para as nossas vidas. Então você fica aí convidado para estar conosco em nossa igreja neste domingo às 18h30. Se por algum motivo justo você não puder estar presente, acompanhe o culto também de forma online, a transmissão do culto, mas fica aí o meu convite, o meu incentivo, estejamos juntos, louvando, adorando a Deus. Certamente ali Deus tem falado ao nosso coração e trazido tantas bênçãos para cada um de nós. Eu vou colocar agora uma canção e o desejo do meu coração é que esse louvor possa também alegrar a tua vida. Deus te abençoe. Cristo irá
para o